Glórias a Deus, aleluia. Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Talvez você esteja neste momento passando um aperto, passando algo que você não queria passar, algo que você às vezes não está nem entendendo. Às vezes você diz: por que comigo? Louvado seja o nome do Senhor, mas eu tenho uma palavra para a tua vida, querido. Então somente creia. Assim é com aqueles que servem a Deus, passam por muitas perseguição. E nós estamos aqui, a palavra diz que no mundo tereis aflição. A aflição, ela é própria deste mundo e nós vamos passar, estamos passivos de passar cotidianamente por situações adversas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que Jó, ele era um homem íntegro, temente, reto, desviava-se do mal. Ele dava um bom testemunho, mas Deus permitiu acontecer algo que iria devastar a sua vida familiar, a sua vida física, a sua vida na área da sua saúde. Ele passou por um aperto muito difícil, mas Deus queria mostrar algo para ele. Como assim? Jó era um homem íntegro, com o testemunho do próprio Deus. Jó era escolhido, e escolhido mesmo é que Deus permite prova, porque Jó falou assim: ele me provará e serei como o ouro. Então, nós passamos a entender que Deus ele prova exatamente as pessoas que têm capacidade para sair da provação, ou seja, ser aprovado. Ele fortalece os pequenos, fortalece a necessidade para que venha a ser aprovado. Aquele que é escolhido, aquele que tem promessa, ele passa por provações da parte de Deus. Por quê? Porque Deus ele quer sempre ensinar algo e aperfeiçoar algo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jó ele perdeu seus 10 filhos, Jó ele perdeu seus animais, as suas riquezas. Jó perdeu a sua saúde. Ele tinha chagas no corpo, ele estava numa situação muito difícil, situação que nem todos podem suportar, mas ele conseguiu entender que Deus estava olhando para ele. Não importa a situação, se é dor, não importa se você está passando uma situação terrível, ao ponto de você se achar inútil, ao ponto de você dizer que você não serve nem para viver, ao ponto de você se achar incapaz, ao ponto de você se achar um fracassado. Mas não se ache um fracassado. Encontre força em Deus. Olhe para o alto, olhe para cima, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas das vezes você vai querer que a tua vida mude de uma hora para outra. Muitas das vezes você quer ouvir muitos sim, mas Deus permitiu um não. Mas o não para Jó não era um não que Deus não queria o curar naquele momento, mas sim era um não porque não era o momento de Deus curar a sua enfermidade e restaurar a sua saúde. Muitas das vezes escutamos muitos não, mas os não é que Deus está permitindo, porque Ele diz não para que você venha entender que o não dele às vezes não é o tempo dele, o não dele às vezes não é o melhor para a tua vida, porque os pensamentos dele são maiores do que o seu, do que o meu. E Jó ele passou a entender, ele queria descobrir a resposta em Deus, ele queria estar diante de Deus no tribunal, ele queria ouvir de Deus o consolo, e ele ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem um propósito nessa tua situação, Deus ele tem um escape para te dar, mas você tem que entender. Muitas das vezes você se acha inútil. Jó se achou inútil, Jó se achou fraco, se achou um nada, mas às vezes nós mesmo se achando nada, nós temos que às vezes querer fazer o bem a alguém, mesmo se ninguém faz o bem. Jó estava diante dos seus amigos que se diziam amigo, mas estavam ali para afligir ele e provar ele nas palavras, afligir para que ele viesse a sofrer o ciclo daquelas provações, para ele se aperfeiçoar. E ele conseguiu, glória a Deus, esperar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó não trocou o mal que ele estava recebendo, e sim, a gente tem que ter um sentimento, não o mesmo sentimento que às vezes nós sofremos. Muitas das vezes você está numa situação terrível, se achando inútil, mas você tem que ajudar outra pessoa. Às vezes ninguém estende a mão para você, mas você tem que estender a mão. Às vezes ninguém sorri para você e você às vezes está precisando de um sorriso, mas você tem que sorrir para alguém, você tem que ajudar. As coisas que vocês querem que te façam, você tem que fazer para o outro. Jó ele aprendeu que ele precisava
orar, ajudar os outros. Embora ele ajudasse, orasse pela sua casa, orasse, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos quando estavam vivos, mas Deus queria ensinar para ele. Quando ele pensou que estava tudo perdido, Deus trouxe luz, trouxe esperança, louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que Jó entendeu, porque Jó, ele conseguiu aprender aquilo que Deus queria o ensinar. Deus queria ensinar ele que, ainda que ele era um homem era talvez minúsculo, talvez Bartimeu, talvez um homem que não teria tanta força ou sozinho não conseguiria. Jó, ele conseguiu entender, conseguiu se quebrantar, conseguiu reconhecer ser humilde, porque Deus não se contemplou, Deus não se compadeceu de uma forma de restituição para a vida de Jó quando Jó estava cheio de chagas, quando Jó perdeu tudo. Deus compadeceu exatamente quando ele, mesmo se sentindo inútil e doente e prestes a morrer, ele conseguiu orar pelos seus amigos. E nisso a palavra diz que Deus deu tudo em dobro para ele, restituiu a vida dele. Porque Deus não quer que você se ache um fracassado, um inútil, ainda que você esteja numa situação terrível, uma situação amargurosa. Mas Deus, ele quer que mesmo que você, na situação difícil, na adversidade, você venha orar por alguém. Deus, ele gosta, se compareceu não quando Jó estava na pior e se queixando, mas quando ele, mesmo na pior, ele decidiu orar, ser útil para alguém. Quando ele orou para os seus amigos, Deus recebeu e o perdoou, aqueles 3 amigos dele, e deu tudo em dobro, restaurou os seus filhos, e as suas 3 filhas eram a mais linda do Oriente, as mais lindas da face da terra. Então a gente passa a entender que Deus, ele velou pela sua palavra, ele restituiu, ele deu tudo em dobro. No final foi alegria, no final da prova veio restauração, no final veio saúde, no final veio um bom testemunho. Deus, ele exaltou a Jó novamente, tudo em dobro, porque Jó, ele teve uma experiência com Deus, e quem tem uma experiência com Deus nunca é o mesmo. Você possa receber essa palavra, compartilha, louvado seja o nome do Senhor, para o nome de Deus ser glorificado, para pessoas serem atingidas, e assim o reino é glorificado o nome do Senhor. Aleluia, fica na paz.